foi um bom exercício transformar da primeira para a terceira? Eu acho que o livro melhorou. Eu acho que naquele lá não era um bom livro, não. Na minha opinião, pode ser que essa verdade, mas isso vai ser perdido, porque eu fiquei tão mal depois da leitura que eu até deletei o arquivo. Não só joguei as folhas fora, como também o arquivo no computador. Você recomeçou tudo do zero. Só tinha a pesquisa, né? A pesquisa foi a mesma. Estava mantido os aspectos temáticos, mas a redação voltou do inicial. Foram 6 meses de trabalho aqui. Não foram perdidos, né? Porque aquilo foi um pouco reaproveitado, mas de lado. Eu sou Mas está ligado. Eu sou sua amiga do Facebook. Oh, como vai? É legal. Eu acho bem que eu gosto de publicações, né? Principalmente sobre o Marco Feliciano, eu já ri demais. Esse é o Alexandre. Esse é o Alexandre. Eu compartilho. Esse aí é um negócio que não dá para acreditar. Compartilho assim. Como é que pode? Publica, né? Mas você publica muita coisa, né? Porque você fala um pouquinho sobre o Facebook. Eu gosto muito, gosto bastante. Mas eu não me ocupo muito com aquilo. Mas eu sempre olho. Acho muito legal. Falando sobre o humor, que eu sempre. Geralmente não dou nada das coisas que eu estou falando. Mas também o Marco Feliciano ajuda, né? Só na literatura, né? Aqui no Marco Feliciano ajuda muito. Sei lá, as pessoas andarem risada. Se você tem criatividade política, claro que sim. Mas eu me divirto muito com esse negócio. Eu acho uma invenção das contemporâneas uma das mais bem feitas, sabe? Assim, uma das mais... mas eu olho assim, várias vezes, mas de redação mesmo eu escrevo às vezes, não sei quando eu estou muito indignado, né? Assim, muito incomodado, eu faço lá as minhas palavras lá, né? Mas eu acho que a internet nesse momento tem uma função muito boa, né? Agora falando sério, claro, que é o seguinte: hoje em dia, qualquer pessoa que quiser divulga o texto dela. Então, isso daí, se você voltar, retornar a 8 anos atrás, que é um micro espaço de tempo, muito pequeno, já não era assim. Né? Isso daí, então, o que acontece? Os lugares de poder, eles foram muito deslocados. Né? Como a Vivian estava falando, o sabático se encerrou. Não é? Os jornais impressos diários vão mudar. Já mudaram, estão mudando. Todo mundo sabe, no mundo todo, inclusive. Então, o que acontece? Já existe um grupo de autores que a gente não sabia, eu, por exemplo, nem sabia da existência daquilo, que são esses autores de textos de fantasia, que vendem muito para adolescente, que vendem best-sellers, que dão banho em qualquer autor. Assim, é coisa de 500 mil exemplares, eles vendem tudo pela internet, 500 mil exemplares. Para o meio literário, é fenomenal, é alguma coisa que ninguém tem. Um sucesso imenso que foi o do Cristóvão Tesa, que é O Filho Eterno, que eu considero um ótimo livro. Acho que a última vez que eu perguntei para ele, acho que vendeu 100 mil exemplares, 80, mas isso em anos, estou falando em anos, tendo ganho todos os prêmios que ele podia pensar e ter, e tal, e com divulgação maciça por anos. Ou seja, então a internet mobilizou um pouco as diferenças, não é? Assim, então as pessoas, aquilo geralmente as pessoas leem muito rápido, não é? E tem, quer dizer, já tive gente que foi em lançamento, que foi não sei o que, por coisas que eu coloquei lá. Então eu acho bastante legal aquilo. Claro, tem seus aspectos negativos, né? Obviamente o Marco Feliciano também tem a sua tropa de choque no Facebook, claro. Aquilo é uma reprodução um pouco do mundo, mas já é uma reprodução, na minha opinião, mais democrática. Inclusive, até, por exemplo, na literatura existe, no Brasil existe muito, que ficou mais claro também com a internet, muito uma espécie de leitura um pouco paranoica, um pouco meio maluca, de que só publica em tal jornal quem é amigo de alguém. Isso não é verdade. Não é porque, evidentemente, que você ter amizade facilita, mas não é assim que ocorre, não é bem isso. Aqui no jornal tem 8 páginas. Porque eles vão ter que escolher aquilo, né? Vão ter que colocar quem. Então pode ser que escolham amigos, pode ser que escolham quem tem um lobby mais forte, pode ser que escolham... Agora, não pode ser verdade, porque aquele livro que ela mostrou dos nervos, ele vendia em uma livraria só. Eu não conhecia ninguém, sabe assim, eu não tinha... E publicaram, né? Ou seja, tem algum... Só que é um espaço restrito, e são poucos cadernos de poucos jornais, pouquíssimas revistas. Na internet, você divulga
no Facebook lá, eu olho de manhã, tem 15 convites de lançamentos por dia, não é? Tem 20 livros saindo. E aí as pessoas, a crítica mais que as pessoas dizem de mais substanciosa que haveria a isso, é que havendo muita oferta, fica mais difícil de você saber o que é bom ou não. Eu não concordo com essa crítica. Por quê? Porque desce aqui embaixo, vai ver a oferta de livros que tem, é imensa. É a mesma coisa, não é? Ou seja, é exatamente a mesma coisa. Como você faz? Se é a oferta de livros atualmente é mesmo muito grande, não é? E só que passa por aquilo agora, né? Então, eu estava vendo que tem um cineasta que vai lançar um filme online só, Beto Brant, né? Que seguramente não está fazendo isso por problemas de distribuição, porque alguém não quis distribuição. Certamente é um projeto dele, né? Porque é um cineasta famoso e reconhecido. Então, eu acho que é bastante divertido além de tudo. Eu me divirto enormemente que as pessoas falam. Eu acho aqueles comentários umas coisas incríveis, assim. Tem gente que viaja, né? Eu acho bem legal aquilo. Só não gosto de encontrar velhos amigos. Isso eu não curto. Não, velhos amigos não, gente que você não via há 20 anos. Isso eu não acho legal, sabe? Que você nunca viu. Porque eu tive uma experiência com isso ainda naquele antigo Orkut lá, que lá era uma chatice, né? Um negócio ruim. Mas eu tive uma experiência que apareceu um pessoal com quem eu fiz o primeiro ano do segundo grau, né? E aí, quando você faz o primeiro ano do segundo grau, ou seja, deve ser uns 15 anos, já se passaram ali mais 15, naquele momento tinha se passado acho que uns 20 anos ou 15 anos do momento que tinha 15 anos, foram querer se reunir, todo mundo, né, para encontrar. Eu fui, só que eu não entrei. Quando eu vi, eu cheguei um pouco atrasado de propósito, quando eu vi de longe, eram as coisas, sei lá, o cara que era demais, ia arrasar, ia fazer acontecer, tinha casado com um tribufu, tava as coisas horrorosas, tinha, sei lá, 19 filhos, e aí ia fazer, quer dizer, tudo tinha mudado demais. Eu não gosto do passado, né? Não gosto desse negócio de saudosismo e tal, acho que isso aí não dá. Então isso eu acho uma parte ruim, né? Gente que te encontra e fica fazendo assim, né? Essas coisas eu acho chato, mas do presente eu gosto, do passado eu não gosto. Não. Assim. Lízia, eu li seu livro já, né, com bastante atenção, e uma das minhas perguntas era a que o Fabiano fez sobre os microcapítulos, né, que eu também senti um certo estranhamento, né, e eu achei, quer dizer, você já respondeu isso, né, e uma questão que me intrigou também foi essa coisa da imbricação entre vida e ficção, que ou eu estou muito alucinada, ou as entrevistas que eu li na internet e vídeos apontavam nessa direção, realmente. Então, assim, eu como leitora, eu vi essa imbricação, mas pelo que você acabou de falar aí, é um defeito do leitor ver isso. Não existe defeito do leitor. Assim, Veja, apenas falta de percepção, foi isso que eu entendi. Não há defeito do leitor. Veja, o livro Céu dos Suicidas parte, de fato, de um incidente biográfico. Mas isso eu só digo por ocasiões de honestidade, porque eu podia dizer outra coisa. De fato, eu vivi um incidente biográfico, não é? Foi o suicídio de um dos meus melhores amigos, não é? Isso realmente ocorreu, muitíssimo infelizmente, não é? Mas não há, isso é fato dado, uma pessoa que não gostava demais mesmo, só que no livro, na trama da história, por exemplo, é um cara que estudou história, eu estudei letras. Não sou eu, é isso que eu estou tentando dizer, né? É um livro inteiramente ficcional, inteiramente, né? Por exemplo, tem uma viagem ao Líbano, eu nunca fui ao Líbano, né? Se as pessoas lerem todos os livros que eu escrevi, a impressão que dá é que eu conheço o mundo todo, de cabo a rabo, de cima a baixo, toda a Europa. Tive uma relação sexual num ônibus que vai indo em direção a Dublin, nunca fui a Dublin, embora as pessoas podem achar que eu esteja mentindo, mas eu não estou. Nunca estive, essas coisas não aconteceram. O Céu dos Suicidas parte de um elemento biográfico, e é só isso. Não é? Só isso, nada além disso. Não é? Por que eu coloquei o meu nome?
aconteceu, ou houve. Né? Tem outro nome verdadeiro no livro que me causou uma dor de cabeça imensa, porque eu tenho mesmo, vejo quais são os problemas, tem uma parente minha que de fato não é parente, não tem o laço parentesco descrito no livro. Mas tem lá uma parente com outro laço parentesco que faz uma árvore genealógica aí que parece uma coisa louca. Já está chegando no tabelão lá, né, para usar os acontecimentos contemporâneos, né? E ela mesma está fazendo mesmo essa árvore genealógica, coisa que minha mãe me contou e eu achei uma coisa incrível. E aproveitei no livro. Só que eu troquei o nome dela, obviamente, né? Eu achava que eu tinha trocado, porque eu não troquei. Na verdade, eu pus o nome verdadeiro sem querer. Minha mãe leu o livro e falou, nossa, na hora que ela lê, ela vai ficar louca. Eu falei, mas eu troquei o nome. Ela falou, não trocou. Não, esse é o nome dela. Eu achava que tinha trocado, né? Mas eu nem conheço essa parente, né? Quanto mais ter cuspido nela, eu jamais. Mas, ou seja, há esse aspecto, né? É só isso. Realmente, é inteiramente ficcional. Veja uma outra coisa também. Ao contrário do que alguns textos críticos têm dito, e esse não é uma reclamação, esses textos não me desagradam, ao contrário, mas diferentemente do que eles têm dito, eu nunca escrevi um texto, nunca publiquei, né, um texto de não ficção. O texto que está publicado, que é o que eu posso dizer, nada impede que as pessoas acreditem no contrário. O texto que está publicado na revista Piauí, desse mês, é um texto de ficção. Né? É um texto de ficção, enfim. Mas é o que eu posso dizer. Né? As pessoas não necessariamente são obrigadas a acreditar, não. Viu, Ricardo? Mas aqui no livro dos Mandarins, no final... Tem um agradecimento. Eu nem sonhava em escrever... Quando eu encerrei o livro dos Mandarins, eu não sonhava em escrever O Céu dos Suicidas. Eu tinha outro projeto. Outro. Ah, tá. Eu pensava em escrever um texto sobre... era uma coisa, numa trama que envolvia artes plásticas, né? Que não foi escrito. Quando eu comecei a um pouco pensar nesse texto, o assunto me voltou demais. Né? Eu ficava pensando muito no assunto suicídio, né? Eu ficava muito envolvido com aquilo. Onde eu me rendi ao assunto, né? Então eu me entreguei ao assunto. Né? Mas eu atesto para os devidos fins de que são textos de ficção. Né? Assim, não, a gente até pensa que é o objetivo da editora, né? Que já está lembrando no livro seguinte. Não. É um agradecimento realmente. 6 meses depois eu volto a fazer e não consigo fazer outra coisa. E aí escrevo o livro. Estamos já quase. Tem mais perguntas? Uma pergunta rapidinha. Você falou quase nada do Sai da Frente, Vaca Brava, aliás, você falou nada, e Greve contra a Guerra. Muito tempo que eu escrevi. São textos infantis, feitos... Não era um projeto, não tenho também nenhum problema com eles, de forma nenhuma, nem nada está escondido, nem nada oculto, acho legais e tal, mas não é algo que eu desenvolvi. Não. Só uma coisa dos meus amigos que pediram e eu fiz e gostei de ter feito. Se meus netos gostarem, terão que ler esses dois mesmo. Tá? Mas eles vão crescer, né? Ainda tem. Infelizmente não. Pois é. Mas você pode ter outros netos também. Eu já tenho 4, né? Eu tenho também só mais uma coisa, um comentário muito rápido. Você tem falado essa coisa do brasileiro ter o hábito, talvez a frequência de ler de uma forma realista, mas me vem à cabeça 2 autores que tiveram problema, quer dizer, um que teve problemas graves com isso, que é o Coetzee, que ficou tão irritado quando ele escreveu Desonra, de ser acusado de estar colado no David Dury, né, dele ser racista, porque o personagem negro, digamos, mais importante é muito negativo, que ele acabou indo para a Austrália.
E o Philip Roth... Acho que ele foi para os Estados Unidos, não foi? Não, ele é cidadão australiano. Australiano atualmente, eu sei, mas ele foi expulso dos Estados Unidos também. Ele não foi expulso. Eles não renovaram o visto, né? Ele dava aula numa universidade e ele escreveu aquele texto, Projeto Vietnã. Não sei se você viu isso, é um texto... O projeto, o texto eu não vi. Aí ele escreveu esse projeto. Mas eu posso estar enganado com relação à cronologia. Talvez ele tenha voltado para... Ah, não, você tem razão. Aí ele voltou para a África do Sul. Aí foi para a Austrália. Foi para a Austrália. E o Philip Roth toda hora escreve essa coisa da confusão, vamos dizer assim, que ele faz muito disso. Teve um problema no Wikipedia. O problema do Wikipedia foi com outra pessoa, né? Não, mas de acharem que ele está... Porque ele tem até livros onde o personagem se chama Philip Roth. Mas eu acho... Você tem razão, mas isso daí é uma coisa universal. Mas não é um problema dominante. Porque veja um outro exemplo. O Michel Houellebecq publicou esse livro agora, O Mapa e o Território, que eu acho que é o melhor livro dele de longe. Eu acho um excelente autor. Ele é também um personagem lá, tem uma briga, uma coisa, e a recepção na França, que eu acompanhei desse romance, passou de longe nisso, né? De longe. Ou seja, embora essa confusão é uma confusão universal, né? Mas ela não é dominante, eu acho. Não é? Aqui ela é dominante mesmo, eu acho. Aqui você tem pessoas que saem Aí entra no público especializado, né? Entra no... Por exemplo, possivelmente as pessoas que estão aqui não fariam isso. Mas as pessoas que estão aqui são minoria, porque a maioria absoluta das pessoas estão vendo o jogo, sei lá, fazendo algum outro negócio. Né? Não estão isso. O público leitor especializado e interessado em literatura no Brasil, ele é muito pequeno. Não é? Mas quando há um pequeno espalhamento do público em geral, ou mesmo em também leituras de primeira hora, não é? Leituras de primeira hora caem nisso, né? Para mim é uma armadilha, ou é uma... No caso do Coates, por exemplo, porque no meu ainda é obviamente que eu tenho isso também como projeto. De causar estranhamento para passar rasteira. É um projeto mesmo, assumir. No caso do Coates, nem era isso, eu acho, de desonra, né? Foi uma coisa totalmente maldosa, né? Eu, quando eu for sair do Brasil, minha primeira ideia é para o Uruguai. Né? Se o Marco Feliciano tiver os processos dele aprovados, eu vou mudar para o Uruguai. Né? Deus me livre. Ou para a França, sei lá, mas primeiro o Uruguai está mais perto. Vocês têm mais perguntas? Mais alguém? Mais nenhuma? Mais alguma pergunta? Então, nesse caso, então, eu quero agradecer mais uma vez. Eu que agradeço. Agradecer as perguntas, que foram muito interessantes e a tua maneira rápida, ágil de responder. Gerou aí, anotei mais umas 30. Tem mais. Volta daqui 2 semanas. Isso, tem um monte de questões instigantes aí que se abriu. Então, muito obrigada. Nós vamos pensar no assunto. E para todo mundo, então, semana que vem estaremos aqui de novo, mesmo horário, mesmo bate-canal. E o Ricardo estará aqui no dia 13 de maio, libertação dos escravos. Tchau. Obrigada. Bom, obrigado.